Olá, eu sou Lucas Rinaldi, uma boa tarde para você. Estamos começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito a sua tarde, o seu dia e que você aproveite muito o programa, porque ele foi feito para você. E agora, para começarmos bem o nosso programa, vamos ouvir um louvor, depois vamos para o nosso quadro F5 e depois vamos direto para a palavra do pastor. Uma palavra que com certeza irá tocar o seu coração, irá ministrar na sua vida e na vida da sua família. No final, eu volto para deixar alguns recados para vocês. Até mais! Está começando mais um quadro F5, nosso quadro que é dividido em 3 blocos. O primeiro, dica do dia, em seguida a mensagem do dia e por fim a reflexão do dia. A dica do nosso dia de hoje então é tempo de qualidade. Nós estamos vivendo um período de férias escolares agora no mês de julho. O tema da mensagem de hoje é não tire férias de Jesus. Então eu queria deixar como um tema, como dica aqui, não um filme, uma música, um louvor, mas que você passe um tempo de qualidade com essas pessoas,
essas crianças e esses adolescentes que estão em período de férias escolares. Um tempo de qualidade onde você pode conversar com ele, onde você pode sair com ele, vocês dois juntos possam se divertir. Então, não sei, seja pai, mãe, tio, tia, avô, tenha um tempo de qualidade com os seus pequeninos, com os adolescentes. Se preocupe, demonstre carinho, demonstre atenção por essas pessoas, porque eles precisam. Então a dica do dia de hoje é passar um tempo de qualidade com quem está passando por esse período de férias escolares agora de julho. Então, como foi dito, o tema da mensagem de hoje é não tire férias de Jesus. Por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi essa mensagem? Por que eu tive vontade de escrever sobre isso? Como todo mundo sabe, julho é um mês conhecido de férias escolares. Talvez você que me assista, você está no seu período de almoço, ou você está fazendo outra coisa, você está no seu trabalho. Quem trabalha geralmente não tem um mês específico de férias. Geralmente quando passa um ano na empresa, você tem direito a um mês ali de férias. Mas julho é muito conhecido como o mês de férias. Então eu quis trazer esse tema para que a gente possa refletir. Talvez a gente faça uma viagem, talvez a gente vá em algum lugar e geralmente a gente tem a tendência de esquecer um pouco Jesus, deixar um pouco de lado Jesus e voltar à rotina quando estivermos na nossa cidade novamente. E para isso eu gostaria de ler Isaías 40, dos versículos 28 ao 31, onde diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, um grande perigo para nós é quando nós temos esses períodos de descanso. Por exemplo, como eu já disse no começo, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai ficar um final de semana fora e a gente tende a se esquecer de Jesus. Talvez por estar num lugar que a gente não conhece tanto, não tem tanta habitualidade, logo podemos fazer coisas que ninguém está vendo, onde nós não somos conhecidos, onde não vai ter a chance de encontrar uma pessoa conhecida. O meu chefe pode estar aqui, o meu colega de trabalho pode estar ali. Mas Deus vê todas as coisas. Por isso, mesmo em férias, mesmo em períodos de férias, você ainda é um cristão e deve dar testemunho de vida com o Evangelho. E eu faço uma pergunta para você. Você pode sair de férias do seu trabalho, você pode sair de férias da sua faculdade, você pode sair de férias dos seus afazeres aqui na terra, mas você pode tirar férias espirituais? Vamos refletir hoje por que não devemos fazer isso, porque não podemos tirar de nossa vida de fé o contato com Deus. O mundo espiritual, ele não descansa, como a gente leu no verso 28, que diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. O primeiro motivo, então, para a gente não tirar férias de Jesus, não tirar férias da nossa vida espiritual, é exatamente este. Porque o mundo espiritual, ele não para. O mundo espiritual, ele continua. Mesmo que seja invisível, grandes batalhas acontecem sempre ao nosso redor. E sobre o mundo espiritual sabemos de duas coisas. Como já lemos no verso 28, Deus não se cansa. E Salmo 121:4 diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O nosso Deus é incansável e não para em nenhum momento, pois o tempo todo está cuidando de mim e de você. Jesus se revelou uma pessoa muito ativa e muito esforçado e disse que meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os seres angelicais também não têm descanso nem dia nem de noite. O inimigo, ele também não para.
1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, procurando alguém para devorar. Então o mundo espiritual, meu irmão, ele não para. Não é porque você vai ter um período de descanso, não é porque você vai ter um período de renovo, um período onde você pode fazer passeios, que você deve se esquecer de Deus, que você deve se esquecer das coisas espirituais. O diabo, ele não desiste de perseguir as vidas de todos que são a imagem e semelhança de Deus. O que ele faz é ser o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Mas o destino dele, já sabemos, ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Muitas pessoas são literalmente devoradas pelo inimigo, são literalmente devoradas por Satanás porque param a sua vida espiritual e o diabo começa a fazer uma festa. O diabo começa a colocar na sua cabeça: esse não tem problema, esse final de semana não tem problema, porque ele aproveita esse momento de fraqueza, esse momento um pouco onde a pessoa não está totalmente ligada com a sua mente ativa, porque ela está ali num período de descanso, período de férias, onde você geralmente costuma não pensar em nada, costuma fazer coisas que você gosta, para derrubar essas pessoas. O diabo utiliza esses momentos de fraqueza para derrubar essas pessoas. Então, meu irmão, se o mundo espiritual não para em nenhum momento, se o mundo espiritual não pare também. Nossa vida espiritual não pode parar nunca. Não deixe que a sua vida espiritual pare, nem nos seus períodos de descanso, nos seus períodos de férias. E aí você me diz: Lucas, período de férias, eu quero ficar só na minha, eu quero fazer só as minhas coisas. E você está me falando, não tem muito a ver. Eu quero descansar, eu estou viajando, eu quero ficar na minha, eu quero fazer minhas coisas, eu quero deixar tudo de lado um pouco. Quando eu voltar, eu penso nessas coisas. Mas eu gostaria de ler o verso 29 e 30 para você que pensa isso. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Então, como seres humanos, nós ficamos cansados facilmente. Talvez suscetíveis ao período climático. Hoje está muito calor, hoje está muito frio, hoje está assim, fatores do tempo. E por isso a gente se esgota muito. A gente dá ao máximo o trabalho, e quando a gente está em férias, quando a gente está no nosso período, a gente não quer fazer nada. Talvez com o excesso de situações que nós enfrentamos também no dia a dia, o excesso de estresse, como é muito conhecido hoje. Sobre isso, o apóstolo Paulo, ele foi um grande lutador e ele nos falou sobre isso em 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós não podemos tirar férias espirituais. Nós não podemos colocar Deus de lado, nem nos nossos períodos de lazer. Eu sei que é muito gostoso a gente, como eu disse logo no começo desse bloco, não fazer nada. Eu gosto muito de ir para um lugar e de ficar olhando por nada, de ficar descansando mesmo. Porque com a correria do dia a dia, muitas vezes a gente deixa muitas coisas de lado e a gente acaba se esquecendo daquilo que realmente é importante para as nossas vidas. A nossa vida com Deus, a nossa vida diária com Deus, a nosso caminhar com Deus. O nosso caminhar com Deus não é algo que se baseia quando precisamos, quando estamos necessitados, mas como a gente sempre fala aqui, é uma vida diária, dia após dia, dia após dia. Por isso é tão importante o seu devocional, por isso é tão importante o seu testemunho, por isso é muito importante que aonde quer que nós estejamos, que nós refletimos a luz de Cristo, que nós possamos refletir a imagem e semelhança de Cristo. Você que é pai, você que é avô, você que é tio, você que tem alguma criança, você que tem algum adolescente sob o seu cuidado, irmão, alguma pessoa que você cuida, coloque essa cultura nessa pessoa desde já, essa cultura de servir a Deus todos os dias, não somente quando as coisas estão bem ou
eu estou no meu período de descanso, vou deixar um pouco de lado isso. Não, que você seja um testemunho vivo, que você não se canse, deixe Jesus de lado para fazer as coisas que você quer. Coloque Jesus nas coisas que você queira fazer. Coloque Jesus aonde você for. Você vai viajar, você vai para outro país, você vai para outro estado. Leve Jesus junto com você. Conheça outros lugares, conheça as novas igrejas, conheça novas pessoas. Fale de Jesus, mas não tire férias da sua vida espiritual. Não tire férias dos seus momentos com Deus. Não tire férias dos lugares que você frequenta para deixar Deus de lado. Quando eu costumo ter esses momentos de viagem, quando eu costumo procurar descansar, seja no campo, seja na praia, eu costumo ficar sentado, olhando a paisagem, contemplando aquilo que Deus fez, sejam os campos, as montanhas, sejam as águas do oceano. Então, nesses momentos, são momentos que eu tenho tempos preciosos com Deus, onde eu levo minha Bíblia, onde eu levo meu celular, escuto um louvor, onde eu fico na presença de Deus. E depois eu continuo fazendo os meus afazeres, continuo aproveitando aquele lugar, aproveitando aquela viagem, aproveitando o meu período de férias, aproveitando o meu período de descanso. Então, o que eu quero deixar para você hoje aqui, você não precisa deixar a sua vida de lado para aproveitar. Hoje eu vou descansar. Jesus não é um peso. Jesus não é um fardo. Jesus não é alguém que você precisa ter descanso. Você precisa de Jesus todos os dias da sua vida. Seja nos seus períodos de trabalho, seja nos seus períodos de estudo, seja nos seus períodos de descanso, de férias. Não tire férias de Jesus, porque Ele não tira férias de você e de mim. Duas dicas para você, para a nossa reflexão do dia. Vida devocional, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Nossa vida espiritual não pode parar. Precisamos nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus e ter uma vida contínua de oração na presença de Deus. Segundo, o nosso testemunho. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Então, embora nosso corpo seja fraco, a palavra de Deus diz que o nosso espírito está pronto. Precisamos buscar a cada dia aquilo que diz em Romanos 12, a renovação da nossa mente, para sermos restaurados a cada dia e prosseguir servindo a Deus, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Então, meu irmão, não deixe que o período de férias, que o período de descanso te afaste do Senhor, te deixe mais longe do Senhor. Não deixe sua vida espiritual parar, pois precisamos pedir ajuda do Senhor para que Ele nos fortaleça e nos ajude a levar os fardos do nosso dia a dia sempre. Peça ao Senhor que renove as suas forças. Não existe férias espiritual. Mesmo que você esteja de férias de tudo, de todas as suas coisas, não tire férias de sua disciplina de oração, de sua leitura da Bíblia, de jejum e a vida cristã de forma geral. Não deixe seu testemunho de lado. Se você não tem uma rotina de espiritualidade ainda, faça isso, tenha isso. Aproveite as suas férias, talvez, para começar a fazer isso. Como eu disse, como eu viajo no momento de campo, no momento de praia, contemplando a natureza, tenha tempo na presença de Deus, tenha tempo de qualidade com Deus. Os salvos e todos que vão viver eternamente no céu com Cristo estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Então, meu irmão, precisamos começar a viver esta rotina de adoração a Deus por toda a eternidade. Não tire férias da sua vida espiritual, porque, como eu disse, Deus também não tira férias de mim e de você. Amém? Que Deus te abençoe muito. Eu sou o Lucas Rinaldi. Este foi mais um quadro F5. Nos vemos na semana que vem com mais uma mensagem, com mais uma dica do dia, uma reflexão para levar a palavra de Deus à sua vida. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos.
capítulo 7. Vamos ler o verso de número 9. Atos 7, verso 9. Diz o texto: e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Vamos repetir? Mas Deus era com ele. Mais uma vez, mas Deus era com ele. Deus é com você? Amém. Deus é com você? Amém. Tem certeza disso? Amém. Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Palavra, o nome Estevão, todo nome tem uma importância muito grande. Você que é jovem, vai casar, vai ter um lar, vai ter filhos, importância do nome. Palavra Estevão vem de Estefanes, que significa coroa da vitória. Quantos querem ser um Estefane nesta noite? Terem a coroa da vitória. A palavra coroa tem dois sentidos. Um chama-se diadema, coroa real. Uma pessoa pode ser um rei neste mundo, ter uma coroa, mas um Estefanes, ele tem a coroa da vitória. E Estevão foi um que teve a coroa da vitória. Primeiro mártir da cristandade. Um homem cheio do Espírito Santo. E este homem fazia sinais, prodígios e maravilhas, e por causa de uma inveja religiosa, este homem foi conduzido ao Sinédrio, que era a casa principal dos judeus, e ali esse homem foi acusado injustamente. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que quando Estevão estava diante daquele sinédrio, o rosto dele brilhava, a face dele era cheia do poder de Deus, da luz de Deus sobre ele. Que coisa maravilhosa, que exemplo. Aqui também uma outra coisa que é importante dizer nesse início, é que aqui encontramos um discurso de um servo de Deus. Nós que hoje escutamos tantos discursos, tantas mensagens, precisamos ter um filtro espiritual naquilo que estamos lendo e naquilo que estamos escutando. Esse é um discurso longo, ele tem um paralelo com o discurso de Paulo em Atos capítulo 13, quando Paulo fala em Antioquia da Pisídia. Ele também faz um apanhado do Antigo Testamento, e Estevão, ele vai fazer isso, ele vai fazer um apanhado do Antigo Testamento. Esse é o objetivo, o alvo que Estevão, porque todo discurso, toda mensagem, ela tem que ter um objetivo, um alvo. E aqueles que usam da palavra de Deus para pregar, aqui estamos vendo modelos de mensagens, de discursos, que são discursos cristocêntricos. Mas hoje, infelizmente,
Os mensageiros que se dizem da palavra de Deus estão indo para outros caminhos, outros objetivos, que não é o louvor e a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui para louvor e glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós somos herança para a honra e glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Então podemos encontrar sim modelos, especialmente na antiga igreja primitiva. Não precisamos nada novo em nossos dias, porque tudo Deus já tem se revelado há tantos anos por tantos homens de Deus. Deus tem se revelado. E aqui nós encontramos nesse discurso Estevão fazer uma retrospectiva da história do povo de Israel, do povo judeu, para mostrar para aqueles acusadores que eles estavam rejeitando um libertador. E quem é o libertador hoje, em nossos dias? Está muito fraco. Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o grande libertador. Ele tem libertado a sua vida? Isso é importante. Ou você tem rejeitado esse libertador, como rejeitaram esses judeus. Então, Estevão, ele vai utilizar de alguns personagens que foram importantes no Antigo Testamento, nesse capítulo, que é um capítulo, tem quase 60 versículos. Ele vai utilizar de Abraão, de José do Egito, ele vai utilizar de Moisés, ele vai utilizar uma grande parte de Moisés, uma outra parte de Josué, que introduziu o povo na terra prometida, vai utilizar de Davi e vai utilizar de Salomão, para chegar em Jesus Cristo. E ele vai mostrar que aqueles judeus, e hoje também no nosso contexto, esses judeus rejeitaram o libertador. Ele veio, mas não foi recebido. E hoje Jesus também está aqui para ser recebido por você. Você vai rejeitá-lo ou você vai recebê-lo? É bom receber o Senhor Jesus Cristo? Oh, aleluia! Não tem coisa melhor na vida. E aqui eu quero me ater por alguns minutos com relação a esse personagem José, que é um tipo, dentro do Antigo Testamento, é um tipo que podemos dizer que mais se identifica com o Senhor Jesus Cristo. Concorda ou não? Pessoa com 17 anos, que é rejeitado pelos seus irmãos. Depois ele é vendido como uma mercadoria, como objeto, 20 moedas de prata. Depois ele é comprado na casa de uma pessoa importante no Egito. Depois ele é tentado nesta casa. Ele vai para uma prisão, fica 2 anos numa prisão, e depois ele é coroado como uma espécie de um rei, como o segundo depois de Faraó. Então, a maioria dos irmãos conhecem essa história, mas vamos adentrar um pouco nessa história e contextuá-la para os nossos dias, e vermos
porque José teve um sonho. Você costuma ter sonho? E quando você tem sonho, você gosta de contar para outras pessoas ou guarda para consigo? José foi contar o seu sonho para o seu pai e para os seus irmãos. Ele tinha um feixe maior e os outros feixes se dobravam diante desse feixe maior. Também ele viu, ele era como o sol, seu pai como lua e os seus irmãos como estrelas que se dobravam diante de José. O preferido do papai, e isso criou uma grande inveja, como diz o texto, contra José. E um belo dia José vai levar comida para os seus irmãos, vai ter notícias com os seus irmãos, e ali surge a ideia: é agora, vamos pegar esse filhinho de papai, vamos acabar com ele. Jogaram-no numa cisterna vazia, e ali iriam abandonar este homem, um menino de 17 anos. Imagine o desespero deste menino, desse jovem. Vocês vão me deixar aqui, vocês não podem fazer isso comigo. Deveria ser o brado daquele coração. Logo viria uma besta fera, iria ver aquele homem ali naquele poço e ia devorar aquele homem. Então imaginem as cordas das suas emoções, do seu coração. Aí um dos irmãos viu uma carruagem de beduíno passando pelo deserto que ia para o Egito. Tiveram a ideia de vendê-lo como uma mercadoria. Para justificar a ausência de José para o seu pai, mataram um animal, mancharam as suas vestes, entregaram para o seu pai. E quando o seu pai viu aquilo, ele ficou muito pesaroso, muito triste. E agora José é conduzido para o Egito. 17 anos. Eu pergunto, este rapaz, ele tinha tudo para ter uma tremenda depressão, né? Para mim, a vida acabou. Para alguns, nas mentes de hoje, iriam questionar: por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Eu não merecia isso, eu sou um bom filho, procurei ser um bom irmão para com os meus irmãos e agora estou nessa situação. Que karma que eu tenho que carregar. Talvez eu fiz algumas coisas na vida passada que agora eu estou passando por isso. Não era assim, não é assim que muitos iriam questionar, pensar nas ideias que nós temos, nas ideologias do nosso dia. E ali José é colocado como um escravo, uma mercadoria, e é comprado por um senhor chamado Potifar. E José agora está na casa desse homem. Mas aqui o texto diz: mas Deus era com ele. Vamos repetir: mas Deus era com ele. Deus é com você, irmão. Deus é com você que adentrou aqui neste lugar. Se você quiser, Deus pode ser com você. Não importa as circunstâncias que você está passando. Lembre-se que, como já meditamos no livro de Eclesiastes, a vida
ela não é somente cíclica. É o sol, é a noite, é o dia, é a noite, é o dia, é a noite. Não. A vida, existe alguém acima desse ciclo que é Deus, aleluia. E esse Deus é poderoso. E nesta vida, nós temos que entender que nós fomos criados, essa vida não nos pertence. Quem soprou essa vida foi Deus. Quando nós nascemos, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa estrutura toda pertence a Deus, e nós vamos dar conta dessa nossa passagem temporal por este mundo. E Deus quer, através do seu plano, fazer com que haja uma comunhão, uma conexão novamente que foi quebrada. Deus quer restaurar. E quando Deus restaura, observem a profundidade de um jovem de 17 anos. O que ele tinha de conhecimento a respeito de Deus? Ele poderia ter algum conhecimento, por exemplo, de Abraão, seu tataravô, né? Poderia ter de Isaac, seu avô, seu bisavô Abraão, né? Poderia ter um contato de Isaac, as histórias de Isaac, e poderia ter um contato com o seu pai Jacó, que já era de uma idade avançada. Este era o conhecimento que este homem tinha para ser tão fiel para Deus. E hoje, qual o conhecimento que nós temos? Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, e nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que nos dirige ao nosso arrependimento e nos dirige. O Espírito Santo só faz isso, hein, irmãos? Ele dirige a pessoa para glorificar o nome do Senhor Jesus. Se não é assim, tome cuidado, pode ser um outro espírito, porque quem está com o Espírito Santo vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E assim esse homem com pouco conhecimento, e nós temos muito mais conhecimento e muito mais revelação do que ele, esse homem se vê tentado. A vida, ela não é só uma montanha. A vida não é só vale. A vida é o quê? Vale e montanha. Vale e montanha. Esse homem se vê tentado pela mulher de Potifar. Agora, José não é mais aquele José com as roupas como ele chegou no Egito. Agora ele está mais forte, ele está com roupas de um egípcio. E a Bíblia fala em Gênesis que José era um homem bonito, de estatura, um homem que a mulherada olhava assim, misericórdia, que pão. E aquela mulher começou a observar, puxa vida, e o seu senhor te entregue tudo na mão de José, porque tudo que José fazia, o que acontecia? Deus era com ele. Deus era com ele. Olha, toma aqui, José, toma conta da minha casa, eu só venho aqui para almoçar, para dormir, você cuida de tudo. E a mulher começou a olhar, e começou a olhar, e começou a olhar, e aquilo foi se avolumando, aquelas ideias foram se avolumando, e ela começou a convidar, deita-te comigo, e José dava uma escapada,
Se fosse hoje, na mentalidade de hoje, como seria, hein? Os psicólogos, você é homem, não é? Não vai aproveitar essa oportunidade? Você pode ficar numa posição boa aí, na casa do teu chefe. Se fosse hoje, como seria? Eu não aguentei a tentação, essa tentação foi demais para mim, e eu me vi seduzido por esta mulher. Ou então, ele como empregado, ele poderia obedecer essa mulher. Mas chegou um momento que essa mulher agarrou-o e ficou com um pedaço das suas roupas. E essa mulher então, não vendo que aquele homem não cedia, ela fez uma tramóia contra ele. E este homem agora vai para uma prisão do Egito. Não é prisão de Curitiba, irmãos. Viu? Já imaginou a prisão do Egito? Ali ele ficou 2 anos. E ele decifrou os sonhos do padeiro e do copeiro. Padeiro morreu, copeiro foi restituído ao seu cargo com Faraó. E ali José poderia ter perdido as esperanças. Você perdeu a esperança na vida? Ele poderia, para mim acabou. Quanto tempo você tem passado por sofrimento? Quantos anos tem sido a sua prova? Nós estamos aqui nessa noite, e aqui está um lugar onde temos a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui é um lugar que temos o Senhor Jesus Cristo. Este lugar é maravilhoso. Mas quando nós sairmos por aquela porta, nós vamos começar a ter as preocupações da vida, né? É uma doença, é aquele trabalho que está um pouquinho enroscado, que eu preciso resolver, é aquela situação familiar, que eu já pensei em tantas coisas, mas eu não consigo. Quantas pessoas estão envolvidas em suas emoções, seus pensamentos, às vezes quer largar tudo, não tem mais jeito. Mas quando você tem o Senhor Jesus Cristo, Ele está com você, aleluia. E o Senhor, no tempo certo, passaram-se 13 anos. Sabe o que é 13 anos, irmãos? O melhor da vida daquele jovem. Ele saiu com 17 e ele chegou no Egito, lá na presença de Faraó, com 30 anos. 13 anos durou o seu sofrimento, as suas injustiças. Quanto tempo tem durado o seu sofrimento? Então tenha paciência. O Senhor é o que dá a resposta final, aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor. Não desanime, mas tenha esperança. O médico pode falar, dar um diagnóstico, mas o Senhor dá a palavra final. E ali o Senhor conduziu aquele homem. E ali ele teve a decifração do sonho de Faraó, 7 anos de fartura sobre a terra e 7 anos de fome. E Faraó o colocou numa posição de destaque. E passaram-se
9 anos. Agora que vem o melhor do que Estevão vai falar. Vira um pouquinho a página, no verso 10, diz: e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. E agora começa a graça de Deus. Aguarde que a graça de Deus vai chegar sobre você se você é fiel. Não se desespere. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos, mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifestada a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. Ali José, depois de 2 anos, tem o reencontro com seus irmãos. E desse reencontro com seus irmãos, ele faz uma situação em que aqueles irmãos pudessem cair em si, para que as suas consciências, que estavam cauterizadas por 22 anos, as consciências daqueles irmãos ficaram cauterizadas. Irmãos, uma coisa muito perigosa é quando a consciência fica cauterizada. Essa consciência, ela só pôde começar a ter o seu reflexo quando José quis que Benjamim ficasse. Ali, Judá, ele começou a reviver o passado do que eles tinham feito com José, quando jogaram José naquela cova e venderam como mercadoria. A consciência deles começaram a aflorar. Eles começaram a sentir o drama com o fato de José querer ficar com Benjamim. Como agora nós poderíamos voltar para Canaã e contar isso para o nosso velho papai? E assim José fez esse melodrama, e eles retornaram, e quando retornaram, José se fez a conhecer para eles. A surpresa foi enorme, e eles pensaram: agora ele vai se vingar de nós. Mas ele, como um tipo do Senhor Jesus Cristo, seu coração não guardava nenhum mal. Ele não quis tratar o mal com o mal, mas ele quis tratar o mal com o bem. Como você trata essa questão? Se a pessoa vem com mal, você trata ela com mal também? Você vira para ela te dar outro tapa? Ou você também agride ela? Então nós vemos nessa história, irmãos, algo extremamente profundo, de que uma alma, quando Deus está com ele, não é a força humana, capacidade humana, mas é a ação de Deus na vida de uma pessoa. Ela pode
com essa capacidade espiritual, ela conduzir esse mal com o bem. E José fala para os seus irmãos: vocês intentaram mal, mas Deus reverteu o mal em bem. O planejamento de Deus foi outro, e isso é importante para você nesta noite. Pode ser que você esteja no vale, esteja passando por uma situação que parece mal, mas nesta noite, se você estiver com Deus, Deus vai fazer com que isso que você está passando no vale pode ser algo que vai reverter numa grande bênção, e não somente para você, mas para muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. José, disse Jacó, é um ramo frutífero, que está as suas raízes sobre a fonte, e as suas raízes sobre um muro. Aleluia! Isso foi a palavra da bênção de Jacó para José. Deus quer fazer com que você também esteja sobre a fonte, e os seus ramos, eles possam crescer e subir o muro para atingir muitas mais pessoas. E José, diz o texto, Gênesis 45, Gênesis 47, Gênesis 50, José não só tratou daqueles seus irmãos, mas ele sustentou aqueles irmãos e deu para que eles pudessem morar na terra do Egito, uma terra boa, para que eles pudessem se instalar ali. Por isso, irmãos, a importância de que não rejeitemos o grande libertador. Quem é? O Senhor Jesus Cristo. Estevão vai concluir com isso. E sabe o que ele recebe? Pedradas. O Deus da glória, que ele começa o seu discurso, é o mesmo Deus da glória, que está à direita do Pai, que se levanta, e ele vê o céu aberto e a mão estendida de Jesus para recebê-lo. Nós temos essa convicção que Deus está conosco, ou é apenas uma convicção religiosa, ideológica? Mas precisamos vivenciar, experimentar esse convívio, essa comunhão de saber: eu estou aqui numa situação que eu fui rejeitado, eu sou o patinho feio, ninguém liga para mim, eu estou passando por essa tentação, eu estou numa prisão invisível de alguma coisa que me aprisiona a minha alma, o meu corpo, mas não importa a situação que eu esteja, uma coisa eu sei: Deus está comigo. E aí, gostou do nosso programa? E para você curtir ainda mais a nossa igreja, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras desse primeiro semestre, nós teremos o nosso curso de Apologética e Teologia do Novo Testamento. Todas as terças-feiras, nós temos o nosso culto de oração aqui na nossa igreja sede, na rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, às 19h30. Às quartas-feiras, às 15 horas, você que tem um período da tarde livre, nós também temos o nosso culto de oração. Venha estar com a gente, venha orar conosco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos o culto da família, um culto onde uma mensagem é direcionada às famílias. Você
traga a sua família e venha receber uma palavra especial por parte de Deus. Todos os sábados nós temos programação na nossa igreja a partir das 19h30. Culto dos homens, culto das mulheres, culto dos jovens. E todo último sábado do mês nós temos a celebração da nossa Santa Ceia. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos culto em 2 horários. Um às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical e outro às 19 horas, o culto evangelístico. Você que tem alguém que quer que conheça Jesus, conhecer esse amor de Jesus, traga ele domingo às 19 horas aqui na nossa igreja. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida, alguma informação que ficou faltando, basta você ligar aqui na nossa secretaria em horário comercial, nosso telefone 0 operadora 13 3232 4337. E se você precisar de oração, nós temos aqui pastores de plantão para orar junto com você, de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O nosso telefone é o 0 operadora 13 3224 1383. Nós também temos aqui a nossa livraria funcionando em horário comercial. Você que precisa de algum CD, de algum livro, de alguma Bíblia, vem aqui na nossa livraria na Rua Silva Jardim 503. Nós também temos livro do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi, diversos títulos e também CDs, DVDs, ministrações dos nossos cursos antigos. Você que tem interesse em qualquer um desses materiais, vem aqui ou ligue para a nossa secretaria e encomende já no seu material na nossa livraria. Nós também temos o nosso programa Panorama Bíblico, todos os dias de segunda a sábado, ao vivo, das 8 às 9 da manhã, a nossa rádio online. Você que quer nos ouvir, você que quer saber as dúvidas dos ouvintes, as respostas dos nossos pastores, do nosso programa, basta você acessar o nosso site www.iepaz.org.br. Lá você conseguirá nos ouvir das 8 às 9 da manhã ao vivo e durante o dia, 24 horas por dia, ministrações antigas do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi e muita programação para você. Bom, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na semana que vem com mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito a sua semana, que Deus te abençoe muito, você, sua casa. Nos vemos na semana que vem e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.